Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vamos fazer o passo a passo desse fofíssimo porta-bombons. Eu não tenho bombons, então coloquei alguns chaveirinhos. O que vamos precisar para a peça de hoje? Eu vou usar essa linha Paris. Na verdade é uma lã. A linha Paris é a mesma, tem a mesma composição da Amigurumi Soft. 55% acrílico, 45% algodão. Também possui o mesmo tex. Na verdade, é a mesma lã, tá? É uma lã antiga que eu tenho. E depois eu percebi que é a mesma composição da Amigurumi Soft. Eu vou usar a cor branca para fazer o coelhinho e na cor azul para fazer a cestinha. A agulha número 3. Eu gosto de trabalhar com a agulha 3 na Amigurumi Soft. A indicação da agulha é 2,5 a 4. Então, você precisa ver qual agulha fica melhor para o seu ponto, caso você use essa daqui. Olhos de segurança. Esses são 9 milímetros. Vamos precisar também fibra siliconada, tesoura, um marcador de carreiras, que eu vou usar um fiozinho, como sempre, uma pinça para me auxiliar no enchimento, agulha de tapeceiro. Além desses materiais, eu usei também essas linhas, uma linha rosinha bem fininha para fazer o narizinho e uma linha branca para esse detalhe dos olhos e uma pouquinho mais escura para os cílios. O que seriam os cílios, né? Assim a gente tem esses detalhes. Trouxe uma Amigurumi Soft só pra gente ver que realmente se trata da mesma lã. 55% acrílico, 45% algodão no Tex 434. Aqui eles fazem só uma mudança na sugestão da agulha, eles sugerem 2 a 4. Aí é uma questão de tensão de ponto. Então, você pode usar a Amigurumi Soft, caso queira ter o mesmo resultado que eu tive nessa peça. Como sempre, é apenas uma sugestão a linha que eu uso, tá? Você pode usar a linha que você quiser. Amigurumi normal, outro tipo de lã, a Amigurumi pelúcia vai ficar muito bonitinho também, ou uma lã pelúcia, barbante, qualquer linha que você tiver. Combinado? E agora sim, vamos tecer. Vamos fazer a cabeça. Começa com o anel mágico. Um ponto baixíssimo para segurar esse anel. Aqui dentro, vamos colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou alongar, ajustar. Não vou puxar muito, para que não forme um bico. Esses pontos até agora eu fiz o ponto baixo normal. Só na segunda carreira que eu começo a fazer o ponto baixo em X. Então, o Amigurumi, nós não fechamos carreiras. Nesta técnica que eu uso, tá? Tem algumas pessoas que usam outra técnica. Então, eu volto lá no meu primeiro ponto, já vou esconder essa linha, passando ela junto com a agulha. Olha. Seguro. E agora eu vou pegar a linha por cima, tá? Para fazer o ponto em X. A agulha por cima. Então, faço um ponto no primeiro ponto, volto no mesmo ponto, agulha por cima. Faço outro ponto.
E vou fazer aumentos dessa maneira, 2 pontos para cada ponto de base, por todos os meus pontos. Então, eu tenho 6 pontos na minha base, eu vou terminar esta carreira com 12 pontos. Essa linha já está segura, esse ponto não vai abrir mais, tá? Então, eu posso deixar ela lá para trás, cortar, se você preferir. Agora, eu vou colocar o meu marcador. Eu não coloco o marcador na primeira carreira, ele me atrapalha um pouco. Coloco ele assim, ó, passando por cima de tudo. Só deixo a agulha de fora, tá? Agora, eu volto lá no meu primeiro ponto, marcador aqui no meio. Eu vou fazer um ponto baixo, ainda no ponto X. A partir de agora, eu só vou usar o ponto X. No segundo, um aumento. Ou seja, 2 pontos no mesmo ponto de base. E essa é a minha repetição. Um ponto. Um aumento. Então, eu vou repetir um ponto e um aumento 6 vezes nessa carreira. Chega no final da carreira, temos 18 pontos. Agora, eu vou subir o meu marcador. Eu vou pegar a linha lá de trás, vou passar por cima de tudo novamente. Só jogando ela para frente. Próximo ponto, nós faremos um ponto. No ponto seguinte, mais um ponto. E no próximo, um aumento. Então, temos uma sequência de 2 pontos baixos, cada ponto para um pontinho de base, e 2 pontos juntos, que é o nosso aumento. 2 pontos e um aumento. Essa é a nossa sequência, que nós faremos 6 vezes nessa carreira. Chego no final da quarta carreira com 24 pontos. Subo novamente meu marcador. Agora, nós vamos fazer um ponto no primeiro ponto. E no segundo, faremos um aumento. E agora, entramos na sequência. Um ponto. No segundo, o segundo ponto. No seguinte, o terceiro ponto. Temos uma sequência de 3 pontos. E no próximo, um aumento. Então, essa é a minha sequência. 3 pontos e um aumento. 1, 2 e 3. Os passarinhos estão animados. E um aumento. Vamos repetir essa sequência por essa carreira 5 vezes. Cheguei ao final da quinta repetição. Sobraram 2 pontos. Nós faremos um ponto para cada ponto de base. Somando com um ponto e a repetição e o aumento que fizemos lá no início, nós teremos a nossa sexta repetição. Fizemos isso apenas para desencontrar os aumentos da carreira, senão ele começa a formar um hexágono e a peça não fica muito bonita. Dessa maneira ela vai ficar mais retinha. Vamos subir o marcador. Finalizei a quinta carreira com 30 pontos. Agora faremos 4 carreiras com esses mesmos 30 pontos. Então, a sexta, a sétima, a oitava e a nona carreira, vamos fazer ponto sobre ponto. Subi as minhas 4 carreiras. Observe que quando eu estou fazendo carreiras retas, em que eu preciso fazer apenas ponto sobre ponto, eu não subo o marcador. Pois assim, eu só volto aqui no marcador e conto a quantidade de carreiras que eu já teci.
Dessa maneira, eu não preciso ficar voltando até o início para ver se eu tenho a quantidade de carreiras que eu preciso. Agora sim, eu subo o marcador. Vou fazer aqui 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. No próximo, 5 aumentos. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 aumentos. Agora, 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5 e 6. E novamente, 5 aumentos. 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4, 5. E na sequência, 7 pontos baixos. 3, 4, 5, 6 e 7. Então, fizemos 7 pontos, 5 aumentos, 6 pontos, 5 aumentos, 7 pontos. E finalizamos essa carreira com 40 pontos. Agora eu subo o marcador. Vamos para a 11ª carreira, onde nós faremos 8 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora faremos uma sequência. Um aumento e um ponto. Um aumento e um ponto. Vou repetir essa sequência 4 vezes. Um aumento e um ponto. Segunda repetição. Um aumento e um ponto. Um aumento e um ponto. Quarta repetição. Então, temos um aumento e um ponto 4 vezes. E teremos aqui um 5º aumento. Mas só o aumento agora, tá? Agora faremos uma sequência de 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E repetiremos a nossa sequência. Um aumento e um ponto. Vamos fazer isso 4 vezes novamente. Terminamos a nossa sequência. No próximo ponto, faremos novamente um aumento. Então, temos aqui 5 aumentos desse lado também. E repetiremos a sequência de 8 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, terminamos a 11ª carreira com 50 pontos. Subimos o marcador. Vamos fazer agora 3 carreiras de ponto sobre ponto, mantendo esses nossos 50 pontos. Então, a 12ª, 13ª e 14ª são carreiras de ponto sobre ponto. Finalizei a 14ª carreira. Já subi meu marcador. Novamente, eu não fiquei subindo o marcador em cada carreira, assim eu não preciso ficar contando. Agora faremos 8 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entraremos numa sequência. Uma diminuição
pegando o ponto pela frente e um ponto baixo. Nós vamos repetir essa sequência 4 vezes. Então, já fiz uma vez, vou fazer mais 3. Olha como é essa diminuição. Eu pego apenas a argolinha da frente, nos 2 pontos. E faço uma diminuição. Assim, a diminuição fica menos marcada na peça. A minha segunda diminuição, a terceira, e um ponto, a quarta, e um ponto. Então, repetimos 4 vezes a nossa sequência. Faremos agora mais uma diminuição. Nossa quinta diminuição. Pronto. Agora, uma sequência de 6 pontos. 3, 4, 5, 6. E entraremos na sequência novamente. Uma diminuição. Um ponto. Uma diminuição e um ponto. Segunda vez. Diminuição e um ponto. Terceira. Diminuição e um ponto. Quarta. Então, eu fiz 4 vezes a sequência. E novamente uma diminuição. E agora faremos uma sequência de 8 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Subo o marcador. Temos 40 pontos ao final da 15ª carreira. Subo o marcador. Agora, faremos uma sequência de 7 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E uma sequência de 5 diminuições. 1, 2, 3, 4 e 5. Mantenha bem tensionada a linha quando for fazer as diminuições, para que não fique buracos. As diminuições tendem a deixar buraco na peça. Agora faremos uma sequência de 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e novamente 5 diminuições. Mantendo a linha bem tensionada, não deixe essa linha aqui frouxa. Tensione bem a linha. 1, 2, 3, 4, 5. E finalizamos com 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E finalizo a 16ª carreira com 30 pontos. Agora vamos dar uma alongada. E vamos colocar os olhinhos. Os olhinhos nós colocaremos entre a 9ª e a 10ª carreira. Eu vim aqui onde está a marcação das carreiras. Contei 9 carreiras. Andei 14 pontos e coloquei um olhinho. Pulei 3 buraquinhos, no quarto coloquei o outro olhinho. Porém, talvez com a sua tensão de ponto,
essa contagem de ponto não esteja correta. Você precisa achar o centro da tua peça e entre a 9ª e a 10ª carreira, colocar os olhinhos na distância que você acha que vai ficar mais bonitinho. Aqui eu deixei com 3 pontinhos de distância, mas talvez para você não esteja bom. Então coloque da forma que fique melhor aí na tua peça. Vou colocar as travinhas. Vou ver se elas não estão saindo. Às vezes essas travinhas saem. Parece que não. Ó, elas estão bem. Gostei muito desses olhinhos que eu comprei, porque eles ficam bem rente à peça. E travam certinho. Caso as suas travinhas estejam saindo, basta você queimar estas pontinhas. Você pega um isqueiro ou vai com uma vela e queima aqui. Já vou aproveitar e fazer as marcações dos olhinhos. Cortei 2 linhas brancas, linhas mais finas do que as linhas que eu estou usando. Isso aqui é uma agulha de bordado, mas você pode fazer com a agulha de tapeceiro que você já tem. Vamos colocar aqui. Você pode mudar essas marcações, tá? Onde eu faço não é necessariamente o lugar correto. E desse lado, aqui. Vamos fazer igual do outro lado. Pegar uma linha escura, não é preta. Eu não gosto muito de usar linha preta para essas peças. Então eu vou começar. Deixa eu ver se eu vou colocar aqui. Vou começar colocando aqui, ó, nesse ponto. Vou lá, bem rente onde terminou esse ponto aqui. O ponto branco. Da linha branca, tá? Agora, do outro lado, eu tenho que tentar fazer a mesma coisa. Vira aqui. Eu vou subir com a minha agulha aqui, ó. De colocar a agulha onde eu preciso. Vou colocar aqui bem rente. Pronto. Difícil é fazer os dois lados iguais. Aqui dentro a gente dá um nó. Não puxa, porque senão a linha vai entrar por baixo dos olhos e vai sumir.
Deu um nó. Deu 2 nós. E pronto. Nós vamos olhar para ver se ficou tudo certo. Ótimo. E o branco, damos nós também. Desde que não esqueça de não puxar. Pronto. Nariz e sobrancelha a gente marca depois que a peça estiver fechada e preenchida. Já subi meu marcador. 17ª carreira. 3 pontos baixos, uma sequência e uma diminuição. Então, nós temos aqui uma sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição. Vou repetir por 6 vezes. Três pontos. E uma diminuição. Finalizando a carreira. Eu tenho 24 pontos. Vou subir o marcador. 18ª carreira. Vou fazer um ponto. Uma diminuição. Um ponto, uma diminuição. Essa é a sequência. Repito 8 vezes. Carreira finalizada, tenho 16 pontos. Vamos colocar a nossa fibra siliconada. Colocando e espalhando lá dentro. Coloco espalhando, não faço bolinhas e não coloco tudo no mesmo lugar, pois a peça pode ficar marcada. Preciso tomar cuidado com as travinhas dos olhos. Eu tenho que colocar o enchimento ao redor dela e deixar elas retinhas. Que elas fiquem bem certinhos os nossos olhinhos. Caso seja necessário, a gente coloca mais enchimento depois. 19ª carreira. Faremos diminuições em todos os pontos. Teremos aqui 8 diminuições. Mantenha bem firme essa tensão, tá? Que aqui é onde os buracos aparecem. 2, 3. Para você não pegar o enchimento que está lá dentro,
Olha como eu estou colocando o meu dedo entre o enchimento e a peça. Assim, a agulha tá batendo no meu dedo e não tá pegando o enchimento. 4. E mantendo a tensão. 5. 6. 7. E 8. Essa parte é um pouquinho mais difícil por causa das diminuições. Agora nós temos 8 pontos. Vou tirar o marcador. Vou fazer mais um ponto, apenas porque eu não gosto de terminar a minha peça com uma diminuição. Então, no próximo ponto, eu venho e coloco apenas um ponto baixo. Pronto. Agora eu alongo um pouco meu fio para costura, não precisa muito. Puxei. Linha na agulha de tapeceiro. Antes de fechar, eu vou colocar mais enchimento. Para isso, eu vou contar com a ajuda da minha pinça. Agora sim, tenho aqui os 8 pontos. Vou pegar apenas a argolinha de fora. Eu vou fazer aqui um falso anel mágico. Então, os meus 8 pontos, eu vou colocar apenas a argolinha de fora. Pronto. Agora eu vou puxar. Olha. E no meu primeiro ponto eu vou pegar novamente. Assim, a linha fica presa. Agora eu vou entrar nesse meio, vou sair em qualquer um dos pontinhos. Vou puxar. Vou entrar lá no meio de novo e vou jogar lá para trás. Aí eu vou passar por dentro de um pontinho, só para prender. Vou entrar num ponto e vou passar para outro lugar. Fazer isso mais uma vez. Eu passo por dentro do ponto, tá? Saio no buraquinho do lado e pronto. Posso cortar. A linha não vai se soltar. Nossa cabecinha fica assim. As orelhinhas nós faremos círculo mágico. Pego a linha. Faço meu ponto baixíssimo. Ajusto bem. Aqui eu farei 5 pontos baixos. Novamente, farei pontos baixos normais aqui. 5. Alongo, puxo. Volto lá no meu primeiro ponto. Vou passar essa linha por cima. Ajusto meu ponto. E agora, eu farei novamente 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Dá uma alongadinha e vou.
ajeitar aqui a minha peça. Agora eu vou fazer, na terceira carreira, 5 aumentos. Então, volto lá no meu primeiro ponto. Colocarei um aumento em cada ponto de base. 1, 2. Final da terceira carreira, tenho 10 pontos. Quarta carreira, eu vou repetir esses 10 pontos. Então, é só fazer ponto sobre ponto. 1, 2, 3. Início da quinta carreira. Vou colocar um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. Vou fazer isso até o final. Finalizo a quinta carreira com 15 pontos baixos. Coloquei o marcador, pois agora faremos 5 carreiras de ponto sobre ponto. Sexta, sétima, oitava, nona, 10ª carreira, nós manteremos os 15 pontos da base. Fiz as minhas 5 carreiras, subo meu marcador. Agora eu farei 3 pontos baixos, 2, 3, uma diminuição. Vou repetir essa sequência 3 vezes. Eu já fiz uma, vou fazer mais uma. 3 pontos, uma diminuição. Sequência finalizada, termina essa carreira com 12 pontos. Agora, a 12ª carreira, eu vou fazer mais uma carreira de repetição. Então, eu vou manter esses 12 pontos. 13ª carreira, nós faremos um ponto e uma diminuição. Essa é a minha sequência. Um ponto, uma diminuição. Nós faremos 4 vezes. Já fiz 2, 3, 4. Agora, eu vou tirar o meu marcador. Vou fazer um ponto. Vou dar uma alongadinha aqui, apenas para a gente olhar. Onde você terminou, dobre a peça. Olha aqui, que orelha bonitinha. Dobra a peça. Nós vamos fazer 4 pontos aqui. 4 pontos baixos, costurando os 2 lados juntos. Então, vou pegar a minha... Aqui, ó, colocar a linha para lá. Colocar a agulha aqui. Vou ajustar. Vou pegar o primeiro ponto com o último. Eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos aqui. 1, 2, 3, 4 pontos ali em cima. Então, dá certinho 4 pontos. Vou pegar o primeiro com o último. Os 2 juntos. Deixa eu ver se eu peguei todo mundo aqui. Pronto. Venho e faço um ponto baixo. Aí vou no próximo ponto. Aqui. Então, o segundo ponto quanto penúltimo. Agora aqui, 2 pontos. É simples, né? Só costurar os 2 pontos juntos. E esse último aqui. Pronto.
nós faremos assim depois, na hora da costura. Vamos cortar esse fio com um pequeno espaço, tá? Para que a gente possa costurar depois. Não precisa muito, mas também não vamos deixar pouco, para não precisar emendar. Vamos fazer mais um desse aqui. Vamos fazer os pezinhos. Vou colocar 5 correntinhas. 3, 4, 5. Vou voltar na segunda. Vou fazer lá na alcinha de trás. Esse primeiro pontinho é difícil de fazer mesmo. Coloco um ponto baixo. Agora uma sequência de 2 pontos. Dois. E no último ponto, eu coloco 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Já vou puxar aqui para fechar. E vou fazer uma sequência agora de 2 pontos. Já estou voltando, tá? Os meus pontinhos já estão na parte do avesso dos pontos. Parte de baixo. E aqui no primeiro ponto, eu coloco mais 2 pontos. Então, é um aumento. Então, nas curvas eu tenho 3 pontos e no meio eu tenho 2. Vamos colocar aqui um ponto, um aumento no primeiro ponto. A sequência de 2 pontos, que são os pontos centrais. E faremos 3 aumentos. 1, 2... e 3. Então, eu tenho 6 pontos agora. Mais 2 pontos baixos, que são os meus pontos centrais. E 2 aumentos, para fechar a curva. 1 e 2. Então, agora temos 6 pontos nas laterais e 2 pontos centrais. Estou no meu primeiro ponto novamente. Agora, eu vou fazer um ponto e um aumento. Faço os meus 2 pontos centrais. Farei um aumento. Agora, uma sequência de 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Um aumento. E novamente 2 pontos. 1 e 2. Novamente um aumento. E agora 3 pontos. 2 e 3, que fecham a minha carreira. Então, nós temos aumentos apenas no primeiro ponto da curva. Os outros pontos são todos pontos simples. Agora, eu vou colocar o meu marcador, pois faremos 2 carreiras de ponto sobre ponto. Nós temos 20 pontos nessa terceira carreira. Então, a quarta e a quinta carreira, nós manteremos esses 20 pontos. Bom, novamente, a quantidade de pontos que eu vou colocar aqui talvez seja diferente para você, pois vai depender da tensão do ponto. Eu cheguei no primeiro ponto aqui. Então, eu vou dobrar a minha peça, para que ela fique no meio bonitinho.
Aqui eu terei que fazer 9 pontos para chegar até esse lado. Vou fazer 5 diminuições e mais um ponto que vai finalizar a minha peça. Eu preciso ter 5 pontos diminuídos desse lado para fazer uma marcação do pezinho, tá? Então, você precisa só se atentar que aqui, nessa parte, fiquem as tuas diminuições. Combinado? Então, eu vou subir o meu marcador e vou fazer os meus pontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Agora eu vou fazer as 5 diminuições. 1, 2, 3, 4, 5 e um ponto. Subimos o marcador e vou repetir essa carreira 2 vezes. Tenho 15 pontos agora, tá? Vou repetir esses 15 pontos por mais 2 carreiras. Nona carreira, subo meu marcador. Agora farei um ponto e uma diminuição. Vou repetir um ponto e uma diminuição por toda a carreira. 10ª carreira, nós faremos ponto sobre ponto, mantendo os 10 pontos de base. Então, é só fazer um ponto para cada ponto. Fiz a minha carreira, vou fazer mais um ponto só para chegar na lateral da peça. O marcador já está me atrapalhando. Agora eu vou tirar o marcador. Vou deixar um pouquinho de linha para costura, não preciso muita. Uns 20 centímetros já é o suficiente. Agora eu vou puxar. Linha na agulha de tapeceiro. Vou pegar o meu próximo ponto, só a argolinha da frente. No seguinte, eu passo tudo para trás. Volto no meu último ponto. Passo pelas 2 argolinhas. E volto no meu ponto da frente. Deixar a agulha aqui na frente, porque nós vamos costurar essa peça. E agora eu coloco o enchimento. Vou contar com o auxílio da minha pinça. Você pode usar a tesoura, uma pinça de tirar a sobrancelha. Com a tesoura eu faria assim. Só faço assim, tá? Já tenho um outro pezinho pronto. Uma olhadinha para que os dois fiquem iguais. Tá bom. Então, faço os 2 pezinhos. Vamos fazer os pezinhos de trás. Vamos colocar 5 correntinhas. Na segunda, eu volto, coloco 3 pontos baixos. 2 e 3. No último, 3 pontos altos. 3 pontos baixos. Puxo. Do outro lado, 2 pontos. E no último ponto, 2 pontos baixos.
temos 10 pontos. Nós vamos manter esses 10 pontos por mais 5 carreiras. Então, eu apenas vou subir ponto sobre ponto, por 5 carreiras. Na minha 7ª carreira, eu farei diminuições em todos os meus pontos. No final, então, terei 5 pontos. 2, 3, 4, 5. Faço mais um ponto, pois eu não gosto de terminar com diminuições. Deixo um fio para costura, não muito longo. Coloco um enchimento e faço aquele arremate que fizemos na primeira peça. Eu já tenho os 2 pezinhos. Agora faremos a cauda. Círculo mágico. Dentro dele. 8 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fecho. Deixo bem fechadinho. Volto lá no meu primeiro ponto. 4, 5, 8, aqui. Às vezes eu confundo o meu primeiro ponto com o ponto baixíssimo que eu faço para segurar. Agora eu vou fazer 8 aumentos. Um, 2, 3, 4. Finalizei a 2ª carreira com 16 pontos. Colocando o marcador. Próxima carreira, 1 ponto e 1 aumento. 1 ponto e 1 aumento. E essa é a sequência. 1 ponto e 1 aumento. Repeti a minha sequência 8 vezes e finalizei a 3ª carreira com 24 pontos. Agora eu farei uma sequência de 3 carreiras de ponto sobre ponto. Vou manter esses 24 pontos. 4ª, 5ª e a 6ª carreira. Na última carreira, faremos diminuições em todos os pontos. Então, basta fazer 2 pontos fechados juntos. Por 12 vezes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou fazer mais um ponto. Agora eu posso tirar o meu marcador. Colocar o enchimento. Corto o fio. Linha na agulha. Vou fazer aquele mesmo arremate. Pronto. Vamos fazer a nossa cestinha. Faremos aqui 16 correntinhas. Não vamos alongar muito essas correntinhas, tá? Faça elas mais justas para que fique
bem fechadinha essa parte. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Se fizer as correntinhas muito alongadas, muito frouxas, aqui vão ficar buraquinhos nesse início. E nós não queremos isso. Vou voltar na segunda corrente, pulo a primeira, vou para a segunda e vou trabalhar só na correntinha de trás. Então, eu não trabalho nessas aqui, venho só na de trás. Na nossa terceira correntinha. Ela é um pouquinho mais chata de pegar, porém o trabalho fica melhor. Olha aqui. E vou fazer um ponto baixo para cada pontinho de base. Então, nós teremos aqui 14 pontos. Pois na última, nós faremos as correntinhas, os pontinhos de virada. Veja que eu estou fazendo pontos baixos normais. Não estou usando o ponto X aqui ainda. Pronto. Cheguei no final, na minha última correntinha. Aqui eu vou colocar 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Agora eu vou voltar com 14 pontos baixos. Agora sim, eu pego as correntinhas, os dois lados do ponto. Pego o ponto normal, né? Venho, pego nessas duas alcinhas. 13. E aqui no último seria a minha 14ª correntinha. Porém, aqui eu já tenho que fazer um aumento. Tenho que fazer a 14ª e mais uma. E assim eu tenho, nos pontos de virada, 3 pontos baixos dos dois lados. E no centro, 13 pontos baixos. Aqui meu primeiro ponto. Agora eu vou começar a fazer o ponto em X, tá? Só pegando a agulha por cima. Vou fazer um aumento, já no primeiro ponto. Vou manter as 13 correntinhas. Manter os 13 pontos baixos. E nos 3 pontos da virada, a gente coloca 3 aumentos. Um aumento para cada ponto. Novamente, chegamos na parte reta e manteremos os 13 pontos baixos. Esses pontos centrais, nós sempre teremos os 13 pontos. Aqui, se você preferir, você pode colocar marcadores no início e no final desses pontos baixos, que são os nossos pontos centrais. Assim você não precisa ficar contando pontos. Caso você tenha dificuldade em ver onde ficam os pontos da virada. Aqui chegamos nos nossos pontos de borda. Colocamos também 2 aumentos. Que junto com o primeiro aumento que fizemos, nós temos os 3 aumentos da lateral. Então, agora temos 6 pontos nas bordas, 13 pontos nas laterais. Na terceira carreira, nós faremos um aumento. E no próximo, novamente um aumento.
Então, temos uma sequência de 2 aumentos. Sigo com os 13 pontos da parte reta. Cheguei novamente na curva. Farei a sequência de 2 aumentos. Agora, 2 pontos baixos. E novamente 2 aumentos. Então, são 2 aumentos, 2 pontos baixos, 2 aumentos. E sigo com os 13 pontos da parte reta. Novamente na curva. Vou repetir o que eu fiz do outro lado. 2 aumentos. Opa, olha como o ponto ficou desmanchado aqui. Não gostamos disso. Desmancho, faço outra vez. Agora sim, os 2 aumentos. 2 pontos. Cheguei novamente no início. Eu não uso marcador nessas peças, pois a gente mantém a contagem o tempo inteiro das laterais, que eu não acho necessário. Porém, se você acha necessário, coloque o marcador. Não há nenhum demérito nisso. Quarta carreira, nós começamos com um aumento, um ponto, e agora uma sequência de 2 aumentos. A nossa parte reta, com os 13 pontos. Na curva, teremos a sequência de 2 aumentos. Um ponto. Novamente um aumento. 2 pontos baixos. Um aumento. Um ponto. E novamente 2 pontos. 2 aumentos. Então, temos aqui 2 aumentos, um ponto. Um aumento, 2 pontos. Um aumento, um ponto e 2 aumentos. Sigo com os 13 pontos. Novamente na curva, repetiremos o que fizemos do outro lado. Então, temos uma sequência de 2 aumentos. Um ponto. Um aumento. E 2 pontos. Chegamos no início. Aqui temos já o nosso primeiro aumento. Agora faremos 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5 e 6. E um aumento. Nossa sequência de 13 pontos. Novamente na curva, nós temos um aumento. Faremos 14 pontos até chegarmos do outro lado da curva. Não teremos aumentos aqui na curva. Só no início e no final. No último ponto da curva, um aumento. Então, eu não tenho aumentos aqui na curva, só um aumento no início e um aumento no final. Tá? Farei os 13 pontos. E na outra lateral, nós faremos o nosso aumento. E os demais pontos, apenas pontos baixos.
8 pontos baixos e cheguei no início da minha carreira. Faremos agora uma volta com pontos baixos por toda a carreira. Então, a sexta carreira é de ponto sobre ponto. Finalizei a sexta carreira, nós temos 62 pontos no total. Agora, faremos aqui um ponto baixíssimo, para que a gente tente diminuir a marca que tem na peça, porque o crochê circular contínuo deixa um pequeno degrau aqui na peça, e nós vamos tentar tirar essa marca, porque vamos fazer uma marcação na peça agora. Agora nós vamos subir a nossa peça por algumas carreiras, mantendo esses 62 pontos. Porém, a primeira carreira da subida, nós pegaremos em ponto relevo. Então, a gente vem por trás, coloca a agulha aqui por trás, e vai para o próximo ponto. Puxo, faço ponto baixo. Vou fazer novamente, porque o meu ponto ficou um pouquinho frouxo. Ele ficou um buraco. Então, ajusto a minha linha, que ela fique bem apertada, ela não pode ficar frouxa. Aqui. Pronto. Aí eu volto nesse mesmo aqui, do último, para passar pro próximo. Nós temos que ter aqui também os 62 pontos, tá? Essa linha, ela abre a torção muito fácil. Eu gosto muito da linha, mas ela tem esse problema na torção. É por isso que ela é fofa, né? É essa torção que faz ela ser desse jeito. Então, eu sempre volto no último. E pronto. Aí ele vai começar a subir. Bom, vamos fazer isso em todos os pontos. Cheguei ao final da carreira. Agora eu vou subir 10 carreiras, ainda em ponto baixo. Se você preferir, você pode mudar essa cesta e fazer ela em pontos altos. Assim ela cresce mais rápido e vai ficar bem bonita também. Eu não tenho muito costume de fazer amigurumi com ponto alto, eu acabo nem pensando nisso. Vai mudar um pouco a marcação dos aumentos, tá? Mas se você já estiver acostumado a fazer isso, vai dar certo também. Então, eu vou subir aqui, ó. Fica atenta aqui. Esse é o meu primeiro ponto, tá? Eu tenho que vir aqui. Vou pegar o ponto normal agora. E fazer um ponto baixo. E agora é só fazer ponto sobre ponto por 10 carreiras. Vou voltar a não fechar as carreiras. Vou crescer de forma contínua. Aqui está a peça finalizada. Vamos cortar, não precisa muito longo. Aqui faremos o arremate para tirar esse degrau. Ele não some completamente, mas diminui. Então, eu pulo esse ponto e coloco nesse. Agora, eu volto no primeiro ponto, pego as duas argolinhas e pronto. Puxo. Aí, venho no ponto da frente para fechar aqui. E pronto. Agora, é só esconder essa linha por alguns pontos. Se você preferir, você pode passar cola, dar nó. Arremate a peça como você está acostumado. Eu só passo por alguns pontos.
Esse fio do início também dá pra tirar. Pronto. Coloquei na agulha a linha pra fazer o narizinho. Como é uma linha fininha, eu vou trabalhar com ela dupla. Vou pegar aqui na diagonal. Eu vou só preencher aqui o espaço. Esse não. Só vou preenchendo. Aqui, como tem essa falha aqui no meio, esse é um dos problemas do amigurumi, né? E sempre a gente tem um ponto onde eu preciso. Eu vou entrar com a agulha no meio do ponto. E vou sair lá em cima. Vou fazer isso até ficar preenchido. Pronto. Quando ele ficou bem preenchidinho, eu venho e dou uma ajeitadinha. E passo aqui por cima. Vou fazer esse, pra sumir essa parte que não ficou tão bonita. A gente passa a linha assim, ó. Vou sair aqui embaixo só pra, caso não fique bom, fique fácil de voltar. Pronto. Aqui. Dava pra ter colocado aqueles narizinhos de plástico também, tá? Que tem as travinhas igual os olhinhos. Também ficaria bem fofinho. Tem uns narizinhos bem pequenininhos. Pronto. Aqui. Agora, vou descer 2 carreiras. Vou voltar aqui, ó. Porque eu não tenho um ponto central que eu precisaria para fazer isso aqui. Eu precisaria ter um ponto aqui no meio. Deixa eu ver, peraí. Estou aqui. Então, eu vou passar a agulha pra cá, ó. Vamos ver se deu certo.
Ajeita, ajeita, ajeita. Agora desço 2 carreiras. Como eu tô com linha dupla, eu vou sair, colocar uma só. Vou descer as 2 carreiras. Vou sair em algum ponto lá. Depois eu vou vir do outro lado e vou passar por entre o enchimento de outra forma, para que o enchimento segure essa linha, tá? Porque eu preciso dar um nó aqui. Agora sim, eu dou um nó. Aqui. Volto e vou para outro ponto, passando pelo meio do enchimento, para que o enchimento me ajude a segurar essa linha. Pronto. Opa, uma linha ficou. Não tem problema. Volto, já aproveito e jogo ela para outro lado. Agora o próprio enchimento vai me ajudar a segurar essa linha. Aqui. Agora eu vou pegar mais uma linha e vou fazer a sobrancelha. Aqui. Subo 2. Vou deixar um tanto aqui porque eu vou precisar dar nó. Vou fazer 2 vezes para ficar marcadinho. Vou lá pro outro lado. Vou fazer a mesma coisa. Vou ver que altura que eu coloquei aqui desse lado. Aqui, ó. Do outro lado. Também faço 2 vezes. Pronto. Essas linhas aqui, a gente passa um pouquinho de cola, para elas pararem de ficar saindo. Aqui, ó. Eu puxo as linhas dos 2 lados. Sempre tem um alfinete que eu uso só para cola. E essa é a cola que eu uso, tá? Ela cola tecnicamente qualquer coisa. Então eu pego um papelzinho, coloco uma quantidade. Agora foi. Coloco uma quantidade. Não precisa muito. Venho. Aqui, ó. Já vou tirar essa colinha aqui que ficou em excesso. Pronto. Venho com a outra. Faço a mesma coisa. Opa, muita cola. O ruim é que é uma operação delicada.
Aqui. Sim. Lá do outro lado. Essa cola seca razoavelmente bem rápido, sabe? Pronto. Simples assim. Ok? Ajeito, arrumo tudo, deixo tudo bonitinho. Vamos costurar a nossa peça. Esse é o momento que você precisa centralizar as partes aí na sua peça. Porque o jeito que eu centralizo aqui pode ser diferente para você, por causa de tensão de ponto e até mesmo de gosto. Então eu procuro o centro também a cestinha. Eu vejo aqui por baixo, aqui pela parte central. Coloco os meus pezinhos. Aí tá, você pode colocar o pezinho mais pro ladinho. Eu quero colocar eles assim bem embaixo da cabeça. Você pode até colocar a cabeça mais embaixo e colocar os pezinhos nas laterais da cabeça. Colocar eles, é que eu já tinha prendido aqui. Colocar eles assim e colocar a cabecinha pro lado. Aí é tudo questão de gosto. Eu quero colocar os meus assim, a cabeça bem centralizada e os pezinhos. A cabeça vai atrapalhar a costura dos pés, é por isso que eu quero costurar os pés primeiro. É só encostar o pezinho na peça. Nós vamos ter que pegar o ponto por dentro. Não podemos atravessar a agulha lá para trás, porque senão a costura vai aparecer do outro lado, aqui. Então, nós vamos ter que pegar o ponto aqui, ó. A agulha já tá me atrapalhando. Se você pegar o ponto assim, ó. Aqui, ó. Tá? Sem passar pro outro lado. Já saiu a agulha, a minha linha da agulha. Aí eu volto na peça, no pezinho, e aqui sim eu posso passar para outro lado, pegar um ponto inteiro. Depois eu vou lá novamente na cestinha e pego só esse pedaço do pontinho. Então é uma posição bem difícil aqui para costurar. Agora volto. E vou fazer isso a minha volta todinha. Olha, aqui desse lado não tem costura, tá? Venho. Tem que prestar atenção que o pezinho tem uma marcação, viu? Aqui, ó. Essa parte que nós fizemos as 5 diminuições precisa ficar pra cima. Mas a gente faz com calma, com jeitinho, que dá certo. Então, eu encosto o pezinho na peça para ver onde que vai passar. Amigurumi
resume-se a costura. Então, a gente tem que ter paciência nessa parte, para que a costura fique firme e bonita ao mesmo tempo. Eu costurei todos os pontos do pezinho. Não pulei nenhum pontinho, ok? Agora eu vou esconder essa linha lá por dentro, porque eu não vou poder dar nó aqui por fora. Passo. E agora eu vou pegar o outro pé e vou costurar aqui do lado bem reto. Bem aqui do lado. Vou costurar da mesma maneira. Um pedaço de linha para costurar a cabeça. A cabeça eu vou dar alguns pontos aqui atrás, apenas para que ela fique firme. Mas a costura mesmo vai ser feita aqui, nos pés, tá? Então, vamos. Vou colocar aqui. Vou colocar lá de baixo. Pra cá. Não vou puxar muito, porque eu vou dar só alguns pontinhos mesmo. Se você for adepto da cola, pode colar. Porque o que vai segurar mesmo é a costura do pezinho. Já vou costurar tudo. Eu vou dar uma olhadinha. Qual ponto que eu vou passar. Essa parte vai ser mais complicadinha mesmo. Mas vai ser possível. Volto no mesmo ponto, vou no ponto seguinte. Volto no mesmo ponto. Vou voltar para pegar lá do outro lado. O pezinho quer participar. Para você, essa costura vai ser um pouquinho menos complicado por causa da câmera. Que eu tenho que costurar centralizada na câmera. E você não precisa fazer isso. Você precisa apenas costurar. Deixa eu ver, ó. Já tá preso. Já está bom. Vou fazer um último pontinho. Agora eu vou entrar e vou sair lá embaixo. E agora sim nós faremos a costura, que vai prender a peça. Essa já é uma costura mais simples. Só vou costurar o outro lado primeiro. Passar pra cá. Essa costura é mais simples, só passar 2 ou 3 vezes em cada pezinho. Passa lá. Passa pra cá. Puxa. Passa de novo. Já vou lá pro outro lado. Agora eu ajeito o pezinho.
costurar do jeito que eu preciso. Que o pezinho fique. Agora eu vou dar um nó com essas linhas aqui. Coloco cada uma para um lado. E está pronta essa costura. Nós vamos fazer a mesma coisa para a cauda e para os pezinhos aqui, os pezinhos laterais. Você vê a altura que você vai querer colocar esses pezinhos. Dos dois lados aqui, ó. E faz a mesma costura. A diferença aqui é que esse pezinho a gente vai costurar aqui do lado. Pra ele ficar assim. Se você costurar assim, ele não vai dar bom, né? Costura ele assim. E a cauda centraliza aqui. E costura também. Agora, nossas orelhinhas. Aí as orelhinhas você pode colocar assim, assim, assim. Veja como que você quer. Que vai ficar mais fofinho. As orelhinhas eu dobrei e só puxei a linha pra cá, tá? Só dobra assim. Ela tava reta. Você dobra. Passa a linha pro outro lado. Pra ela ficar assim. Agora, eu tô querendo colocar as minhas assim, ó. Então, eu venho aqui. Deixa eu colocar. Linha na agulha. Só passo de um lado pro outro. Pegando um ponto. Coloco aqui, ó. Volto pelo mesmo ponto. Vou fazer a mesma coisa desse lado. E volto. Vou vir aqui por trás agora. Pronto. Aqui. Deixa eu ver se ela tá firme. Eu vou passar mais uma vez. Tecnicamente, essa peça não é um brinquedo para criança. É para criança ficar brincando com o coelhinho. Porém, nós sempre temos que considerar que é uma peça fofa, que é bonita e que vai chamar a atenção de criança, caso exista uma criança na família ou na casa. Então, a gente tem que fazer uma costura o mais segura possível.
Por isso que eu fico testando se a peça aguenta um puxão. Aqui. Do outro lado aqui também ficaria bem fofinho, mas eu quero colocar assim. Ah, carinha fofinha. Dois nozinhos. Prontinho. Aqui a gente pode colocar um lacinho, uma florzinha, qualquer enfeitinho. Colocar bombons. Vou passar um blushzinho aqui, bem delicado. Aqui também dá para fazer marcações nos pezinhos, tá? Você pega uma linha cor-de-rosa e faz as marcações dos pezinhos. Aqui a nossa peça finalizada. Coloquei alguns chaveirinhos, já que eu não tenho os bombons. Aqui. Ah, focou. Que gracinha. Se você quiser uma peça maior, use uma linha mais grossa, uma linha mais espessa. Talvez até uma amigurumi soft dupla ou uma lã mais espessa. Claro que é sempre possível modificar a receita e fazer uma peça maior. E você já está preparado para a Páscoa? Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!